Uhum. Mas a questão das práticas, né, a gente já pode entrar, né, na questão das dicas, porque você falou das dicas mais avançadas, que seria medir o que está fora do ambiente, né, o que está acontecendo com o vizinho, o que está acontecendo com a sua região, que entra na questão de ter os equipamentos, dispositivos para medir. Mas a gente podia começar com o básico, né, que é o que eu sei, o que eu foco bastante, que de repente muita gente aqui no meu canal não ouviu falar, que é você começar pelo básico, evitar o celular durante a noite, deixar no modo avião, né? Então, vamos começar falando sobre os básicos aí, o que você acha? Vamos lá, vamos do beabá, né? Aqui tem uma pergunta aqui do Túlio Gianetúlio. Como fazer para se proteger, né? E ele disse aqui, ó, antes, que ele sente fadiga, fraqueza e cansaço. Fez exames e não deu nada, né? Usa o celular o dia todo. Os sintomas podem ser disso? Sintomas, quando começou o sintoma? Fadiga, fraqueza, cansaço, tudo, se você puder colocar aí quando que começou. E ele disse que fez exames e não deu nada. Deve ter feito os exames mais convencionais, né? É difícil saber, porque a perda de se isso aumenta, eu acho que a solução é testar. Fica longe aí do celular, bota no modo avião o dia inteiro, fica longe dos eletrônicos, tá certo que pode estar recebendo radiação de fora, mas se você já evitar o que está próximo, já pode fazer uma diferença se esse for o caso. Mas tem inúmeras razões pela falta de energia, né? Para falta de energia pode ser muita coisa, de repente ele está passando por estresse, acho que cada um sabe o que tenta identificar na sua rotina, pode ser questão de falta de sono, tem que ver como é que está a qualidade de sono, então não dá para saber sem testar e sem realmente testar bastante para ver no que dá. E medir, né? Seria o ideal. Exatamente. Eu tive uma colega do vôlei que ela dormia sempre com o celular embaixo do travesseiro, acredito, ou muito perto da cama, e tava com problema de insônia e tal. Eu fazia vôlei com ela, né? Daí eu falei para ela, ó, você já experimentou deixar o celular fora do quarto, ou no modo avião, ou no banheiro, ou longe? Ela fez por uma noite, cara, mas voltou me abraçando, me agradecendo, assim, que dormiu que nem um bebê naquela noite, sabe? Uma coisa tão simples, deixar o celular longe do corpo, que acho que pode ser a primeira deixa dica, longe né? do corpo, bota no modo avião, se tiver no modo avião, todo mundo fala que eu não medi, mas não emite nada de radiação, mas deixa aí pelo menos então deixa 1 metro de distância ou mais, contanto que esteja no modo avião, que você não esqueça. Esse é o low hanging fruit, mas o low mesmo, né? É a fruta mais baixa de todas, mais fácil, mais aplicável. Se você não consegue fazer isso, você não consegue fazer nada, que é botar o celular no modo avião à noite. Só isso você já vai estar evitando muita radiação, porque a principal radiação acontece no seu celular, provavelmente acontece durante o sono, que a gente passa 1/3 da nossa vida. Então, isso é o mais fácil. Eu, por exemplo, já tive um pouco de insônia lá em 2014, 2015. Fiquei um tempo tomando bastante melatonina, bastante suplementos para corrigir uma causa aí, tentando corrigir algo que talvez fosse mais subjacente, mais relacionado ao ambiente. De repente, foi o MF, porque, por coincidência ou não, começou junto com o aumento do uso do celular. Então, pode ter sido essa insônia que eu tive por um bom tempo, por conta do uso excessivo de tecnologia, ou excesso de trabalho, excesso de ficar no computador, ou pode ter sido por conta da radiação. Eu não sei, só sei que depois eu corrigi e melhorou, e agora meu sono é uma maravilha. Eu durmo aí 8h30, 9 por noite, e é muito fácil. Sempre mantenho o celular no modo avião. Então, essa é a dica número 1, né? Pegar a fruta mais baixa e mais rica de todas, que é essa, na minha opinião. Daí, depois, o que você pode fazer? Você pode desligar o disjuntor à noite, que algumas pessoas podem achar, ai, que extremo, vou deixar que é sujo. Pelo amor de Deus, cara, coisa fácil. Vá lá, você pode elaborar mais isso, mas tem coisa mais fácil que apertar um botão, esse botão central aí. Às vezes tem uns botões individuais. Disjuntor, para quem não sabe, é aquela tampa que tem na cozinha, geralmente, na área de serviço, que você desliga toda a eletricidade do apartamento ou da casa, né? Daí você pode desligar tudo, exceto a geladeira, que você não pode deixar os alimentos estragarem. Então você pode ou tanto apertar o botão para desligar tudo, ou você pode apertar cada botão individualmente, ou de repente tem um botão para cada ambiente da sala. Isso. Eu acho que você tem que... É bem importante isso que o Caio está falando, porque assim, ó, às vezes na sua cama, próximo de onde está a sua cabeça, tem uma tomada. E essa tomada volta ali de 20 a 30, 40 centímetros. Claro, quanto mais centímetros você afasta aquela tomada, menos radiação. Não é interessante que você fique com a cabeça, ou mesmo outras partes do corpo próximo de uma tomada.
Então, essa solução de desligar o disjuntor é muito boa, porque você garante ali que vai ser realmente um santuário, né? O seu lugar de dormir precisa ser um santuário, um lugar, assim, sem eletricidade, né? Isso Perfeito. é muito importante. Desliga todas as tomadas da sala, quarto, sacada, você vai ver que vai estar separado por ambiente lá, sacada, quarto, enfim, toda a casa, porque sempre tem água aí emitindo radiação, eletricidade suja que você não sabe. Né? Só não vai fazer isso na casa dos amigos, de repente na casa dos seus pais você consegue, você tem mais intimidade, mas não vai fazer isso na casa de estranhos, porque todo mundo vai estranhar e te vai achar esquisito, mas pode fazer no hotel, de repente se você tiver intimidade, faz. O mais importante é controlar a sua exposição, a não ser que você seja hipersensível, né? Daí você tem que controlar o tempo todo. Caso você não seja, não precisa ser 365 dias do ano, pode ser 350 dias do ano, né? Ô, Caio, e se em algum caso a pessoa não tem o quadro de energia, ou tá na casa de um amigo, ou tá num hotel, ou tá num lugar que ela não tem acesso ao disjuntor, ela pode tentar não dormir com a cabeça muito próxima de uma tomada, né? Ela pode reposicionar a cama, afastar a cama ali da parede, deixar a cama um pouco mais longe. 10 centímetros, gente, é uma função logarítmica, assim, a distância e a queda da radiação. 10 centímetros que você se afasta já faz uma diferença enorme, assim. Ficar distante de tudo que seja tomada e coisas elétricas ali. Show. Que nem o que eu faço quando eu tô na casa dos meus pais, né? Lá eu não vou... Meu pai acorda às 5 da manhã para trabalhar. Eu não vou desligar o negócio, ele vai começar a reclamar. Ele não vai entrar na cabeça dele que é importante. Ele pode ir lá e ligar o disjuntor. Então, chegou uma geração já que fica mais difícil colocar coisas novas na cabeça. Mas se você estiver na casa dos seus pais ou na casa dos amigos, você pode fazer isso. Desligar a tomada da TV. Nunca durma com uma TV ligada no quarto. Nessa função, o algoritmo que você falou de 10 centímetros da tomada é importante também. Afaste a cama, se der. Assim, não precisa ficar muito neurótico, não. É mais no dia a dia. O principal é o seu trabalho e a sua casa. Né? No carro também, de repente, é interessante, porque, mesmo, se eu não me engano, o rádio emite radiação. Daí você pode, se você está usando Bluetooth no celular, vai emitir radiação. De repente, uma estratégia melhor seja escutar. Daí já chamaram ao gray zone, né? Começa a ficar um pouco desconfortável, porque a gente tenta aplicar isso, mas quando fica muito desconfortável, não dá. Tem gente que é roxo e segue 100% o tempo todo. Eu, às vezes, estou lá escutando Bluetooth no carro, estou numa viagem e quero escutar um som lá com a minha namorada, não quero estar escutando no fone de ouvido, né? Se eu não me engano, se você usar o fone de ouvido no modo avião, não está emitindo radiação, certo? Certo. O fone de ouvido com fio, né? Com fio, né? Não Bluetooth, Bluetooth tá emitindo. Essa, inclusive, pode ser uma terceira dica muito importante, né? Usar fone de ouvidos com fio. A gente sabe que é menos conveniente, é menos glamouroso, é menos chique, tá na moda hoje os fonezinhos. Mas é muito melhor. É muito melhor, você não tem que ficar carregando. Bem melhor. Exatamente. Tem que se enrolar de vez em quando. Use fones de ouvido com fio, né? Eles não precisam carregar, eles, enfim, são os fones de ouvido muito mais baratos, né? Prático. São os que a gente já usa há muito tempo. Claro que eles não são tão convenientes, sempre é a questão da conveniência, né? Mas a gente garante que é muito melhor para a sua saúde do que uma coisinha aqui que vai estar enviando radiação a 2,4 GHz, né? Só para as pessoas saberem o que é 2,4 GHz, quer dizer 2,4 milhões de hertz, né? 2,4 GHz é a mesma frequência do micro-ondas, claro, numa potência menor, mas é a mesma potência, é a mesma frequência, não a mesma potência, a mesma frequência do forno micro-ondas. Então, colado no seu cérebro, bem no canal auditivo aqui, não é algo saudável. Perfeito. E no modo avião, né? Ressaltar que não adianta você botar o fone de ouvido e não botar no modo avião, senão vai estar emitindo radiação também. Talvez menos pior que o Bluetooth, mas está emitindo. Isso é algo que até demorou para eu colocar em prática, porque eu venho escutando muito podcast, né, a vida inteira, e desde quando nem existia aqui no Brasil, desde 2011, eu venho escutando podcast todo dia, várias vezes ao dia, escutava lá com fone de ouvido sem estar no modo avião. Daí depois eu fui aprendendo a botar no modo avião e baixei até uns programinhas de podcast novo para deixar tudo baixado já. Exato. Baixando, enfim, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, com a prática. É mais uma dica aqui, download ao invés de streaming. Isso. Antigamente era tudo download, né? Quando começou... Porque o streaming não dá, né? Tem que ser do download. Não, você baixa e bota no modo avião. Você primeiro baixa e aí você pode ouvir as coisas no modo avião. É por isso que é interessante. Eu nem lembro porque eu faço os downloads. É por isso, justamente por causa da radiação. Porque se você escutar no streaming, não precisa da internet, né? Exato. Para o streaming, você tem que estar conectado. O streaming é uma coisa que é constante, a troca de dados, né? O download,
Você primeiro baixa e depois pode ouvir aquele modo avião. Existem muitos pais e mães que estão muito preocupados com as radiações dos filhos e eles fazem uma seleção de joguinhos para as crianças que são joguinhos que funcionam offline. Então, se você tem crianças, prefira jogos que funcionem offline. Porque daí você pode fazer com que seu filho prefira jogos que funcionem offline. Você assistir filmes e jogos que funcionem offline. Já existe, se você pesquisar na internet, offline games para as crianças, elas não precisam estar com aquele streaming ali do jogo ou do filmezinho ali que você dá para as crianças, né? E o download é a mesma coisa, assim. Você pode baixar, se eu não me engano, o Spotify, Deezer, esses programas, eles permitem que baixe. Claro, é mais trabalhoso? Por exemplo, o YouTube, por exemplo, eu consegui agora a assinatura do YouTube Premium, que veio junto com o pacote lá da minha operadora, e aí me permite baixar os vídeos, e aí eu boto no modo avião e assisto. Eu deixo ali longe, baixando, deixo ali uns 2 metros de distância, ele baixa os vídeos, o YouTube Premium. E aí depois eu boto no modo avião, assisto e apago os arquivos. Dá um trabalhinho? Dá. Mas não, vou saber, eu vou usar. Geralmente, quando eu YouTube, eu assisto é muito importante, eu vou usar... Qual é o nome? YouTube Streaming? YouTube Premium. YouTube Premium. Não, legal, porque eu assisto meus vídeos... Quando eu assisto vídeo no YouTube, eu assisto direto da TV, né? Ligado ou na TV direto ou no computador a uma distância. Eu geralmente não escuto no celular. De vez em quando, né? Se eu estou numa viagem, alguma coisa do tipo, é algo interessante para eu fazer. Legal. Dica importante. Outra dica legal que a gente pode dar, Caio, é usar a internet cabeada. Eu sei que é difícil isso, para muita gente é difícil, mas vou até mostrar aqui o meu cabinho que está aqui atrás. Não vai dar para mostrar que está com adaptador. Mas, assim, todo roteador, em geral, ele tem várias saídas para cabo Ethernet, que é o cabo azul, aquele, né? Você pode chamar um técnico de rede e instalar tomadas para essa internet cabeada, e ela é muito mais rápida, gasta muito menos energia, funciona melhor nos dias de chuva e é mais estável do que o Wi-Fi. O Wi-Fi é como se você fosse... meu amigo que fuma, ele comparou assim, é como se você soltasse uma fumaça aqui e pegasse um pouquinho assim pegasse com um copinho assim, né? E a internet cabeada é algo totalmente ali, nada se perde. Esse é o cabo ETH, internet, ou é o cabo diferente? É o cabo internet. É o cabo que eu uso, só tem que ter ser grande, né? Ser comprido o cabo, porque tem uns cabos de 5 metros, o ideal é ter uma distância aí de pelo menos 10 metros, né? Isso aí já não é algo, para mim é algo básico, né? Mas para algumas pessoas acho difícil. Não vou usar o Wi-Fi. Pô, pelo amor de Deus, a saúde é mais importante que isso ou não? E não muda nada na qualidade, até fica melhor a conexão, ela cai menos. Então você está fazendo algo que vai te deixar mais produtivo, né? Ter menos estresse, menos dor de cabeça, e tá aí, talvez esteticamente não fique perfeito. Se você mora sozinho, você quer que se dane com o cabo, né? Porque se você vai manter a 10 metros de distância, você precisa prender ele em algum lugar. Tem gente que usa no meio da casa, não tá nem aí. De repente você faz assim e só tira quando chegar a visita, sei lá. Mas acha um jeito de prender ele no canto. Nada mais importante que a saúde. Se você não fizer as instalações com o técnico por dentro da parede, que daí já usa as canaletas, os conduítes que tem nessa parede, botar as tomadinhas fêmea, assim, eu lá na casa dos meus pais, eu queria desligar o Wi-Fi da casa deles, né? E aí eu chamei um cara, ele cobrou um valor lá, ele passou os fios, né, por dentro e botou 3 tomadinhas na parede, que nessas tomadinhas de telefone, sabe? Só que é o cabo Ethernet. Então, liga um no notebook da minha mãe e o notebook do meu pai. Mas ali onde eu tô morando, eu boto no meio da sala mesmo, que eu não passei pela parede ainda. Mas precisa, né? Antigamente era tudo assim, antes do Wi-Fi. É coisa recente o Wi-Fi. E realmente é sempre pela conveniência, né? Pode parecer algo muito trabalhoso, muito feio esteticamente, muito antiquado, mas se você botar na balança o que você ganha com saúde, deixando o seu lar mais saudável eletromagneticamente, não se compara a um pequeno trabalhinho que você pode ter. É muito valioso, um cabo aí que não deve custar nem R$30, você pode prender um cantinho bonitinho lá sem ninguém ver. Eu não tô nem aí mesmo, eu tenho, inclusive as luzes do meu quarto são vermelhas, né? Eu não ligo para estética. Tá lá, vermelha luz, porque realmente é melhor para a biologia humana e não interfere tanto no sono quanto a luz LED, a luz normal, né? A luz branca. Então, o ser humano realmente resolveu um problema e criou outro com Wi-Fi, né? Pelo menos no caso do computador. No celular você tem o 3G, 4G, então realmente não dá para usar a internet no celular se não estiver emitindo a radiação 3G, 4G. Por isso que eu nem uso, né? Essa seria outra dica.
não usar a internet do celular, a não ser que você tenha uma solução melhor, eu deixo para usar em casa, onde a radiação está sendo abafada, porque a gente está usando o cabo aqui e não o Wi-Fi. E também já entrando na questão do próprio computador, manter uma distância do computador, você pode falar um pouco mais sobre isso. Tem gente que aterra o computador, que diz que melhora, e mantém ele a uma distância aí de mais de 1 metro, para não ficar tão próximo porque o próprio computador em si, tirando o Wi-Fi, ele emite alguma radiação, certo? A maior radiação do computador é o Wi-Fi mesmo e o Bluetooth, né? Isso. Se você usar o computador cabeado e ele não estiver carregando, o notebook, né, o laptop carregando, ele tem um pouco mais de radiação do que na bateria. Então, o ideal seria assim, o que seria o notebook é como eu estou usando aqui agora, ó. Ele está sem bateria, não vai dar para ver porque a câmera é do próprio, mas eu estou usando com o cabo Ethernet e na bateria, né? Eu já medi, eu já botei o medidor bem ali onde conecta o cabinho do carregador, a radiação aumenta muito. E é uma radiação de baixa frequência, né? Que não é o cabo carregador, né? Exato. É o cabo carregador. Tem que manter a distância o quadradinho, né? Manter a distância. Manter longe do corpo. Sempre a melhor proteção, Caio, é sempre a distância, sabe? A distância é uma frase da Deborah Davis, que é uma das maiores especialistas desse assunto. A distância é nossa amiga e o tempo é o nosso inimigo, né? Então, assim, quanto maior a distância, melhor, e quanto menos tempo você ficar numa radiação, melhor. Né? Então, é distância e o tempo. E exatamente, voltando no computador, né? A maior radiação não é do Wi-Fi, mas o computador emite também. Então, por isso, muita gente recomenda usar o tecladinho externo, se for no caso do Note, né? Para manter uma distância. De preferência, se você tiver uma tela maior, né, não sei, aqueles notes pequenos, fica mais fácil de deixar uma distância maior de mais de 1 metro. Então, realmente é você